Deves, beleza? Ele vindo aqui para mais um vídeo. Na aula passada a gente viu o outer join com o left join, right join, full join e vimos também a clause using para usar junto com o join, tá? Na aula de hoje a gente agora vai ver funções de agregação e agrupamento dessas funções com o group by, junto também com have, para a gente fechar todo o nosso select. Fechando o nosso select, aí sim a gente pode aprofundar um pouco mais os conhecimentos, beleza? Então, bora aqui pro vídeo, tá? E vamos aqui mostrar aqui no material onde a gente parou. A gente parou no slide 52, mostrando aqui sobre o using, tá? Então, vamos lá. O próximo é o 53, que é a função de agregação count. Então, se eu preciso, digamos que você precisa saber quantos alunos tem em uma tabela específica. Então, você vai lá, conte essa tabela. Tem o count, o que ele faz? Ele recupera o número de elementos de um determinado grupo. Quando especificado com um identificador distinto, efetua a contagem dos valores diferentes existentes na coluna. Então, o que é isso, professor? Quando eu uso o count, abro parênteses e digo distinct tal coluna, mesmo que, vamos supor que eu quero saber quantos cursos tem matrículas de aluno. Então, vou lá na tabela alunos, select, count, abro parênteses, código distinct código curso, fecho parênteses, from alunos, ele vai me retornar a quantidade de cursos que tem alunos matriculados, ok? Agora, quando eu não passo o parâmetro e coloco o asterisco, ele retorna a quantidade total. De forma geral, vamos aqui para o banco de dados, para a gente visualizar isso aí que eu estou falando. Então, isso seria da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, ó, select count, tá? Count, abro parênteses, asterisco, ok? From alunos. Tá travado. Opa, vai. Faltou o S. From alunos. Tá lá, tem 5.710 alunos. A gente vai ter um exemplo já mais pra frente, acho que é no próximo slide, que ele já vai mostrar. Eu quero saber também a soma total, tá? Já a gente vai ver um exemplo mais completo sobre o count. Eu quero saber também a soma de uma determinada coluna. Então, se eu quero somar, eu vou usar o sum. Ele simplesmente soma todo o valor em um conjunto de linhas e retorna o resultado. Em outras palavras, a função sum calcula a soma de todos os valores em determinada coluna. Lá no banco de dados, nós temos o aluno ele tem uma coluna chamada MGP. Lembrando, o sum eu preciso especificar qual coluna eu quero somar. Então, o que é? Uma função matemática. Então, a coluna MGP ela é do tipo numérico, ou seja, tem lá umas médias. Então, vamos ver a soma de todas as MGP. Deu 34.805, tá? A soma total. A outra função de agregação é a seguinte, a gente tem o AVG, que ou seja, se eu tenho lá 10 notas, eu quero tirar a média, obtenha a média entre os valores de uma coluna, tá? A média aritmética. A mesma coisa, vamos lá jogar o AVG no nosso banco de dados, para testar. Então, vocês têm uma base de dados aí enorme, e aí vocês têm que testar, né? Treinar vários select diferentes, sem medo algum, porque não é uma base de dados real, de fato, não está em produção, então é só testar. O AVG ele vai retornar a média geral ponderada de todos os alunos. Deu 6.09 tal. Várias casas decimais. Vamos ver também como tirar essas casas decimais. Agora eu vou voltar aqui para o material. E aí no material a gente tem o seguinte. O min e o max. O min ele obtém o menor valor. Na coluna MGP ele vai trazer a menor MGP. O max ele obtém o maior valor. Na coluna MGP ele vai trazer a maior MGP. Os valores nulos não são considerados para o cálculo do resultado da função. A exceção a isto é o count com asterisco, ou seja, mesmo que tenha lá em uma coluna x um valor nulo, ele vai somar no count. Agora, nas demais, ele retira o valor nulo, tá? Então, vamos lá para o banco de dados, vamos ver logo as duas de uma vez só. O min, qual é? Eu quero saber qual é a menor MGP. Min, abre parênteses,
MGP, fecha parênteses, from alunos. A menor MGP de todos os alunos é 0. Quem é a maior? Max. Então, Max MGP 9,82. Pronto. Isso aí é importante porque para vocês entenderem o assunto posterior. Tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, que é select, conte todas as linhas, quantas linhas tem na tabela, conte para mim quantos cursos tem lá alimentados ou matriculados, me diga quem é a maior MGP, quem é a menor MGP, tá? E o trunc, lembrando, e aí eu falei para vocês que eu ia tirar as casas decimais, né? O que é que o trunc faz? Trunc AVG e MGP, vírgula 2. Então, eu quero que você trunque esse MGP e me traga somente com 2 casas decimais. Ele vai lá e coloca com 2 casas decimais a média geral ponderada de from alunos. Como de praxe, bora para o banco de dados testar esse select aqui, se está funcionando. Mas que eu tenha tirado o print, né? Às vezes não funciona. Mas vamos ver aqui, está carregando. Pronto, tá lá, ó. 5.710 linhas em alunos. Total de cursos que tem em alunos são 10. Lembrando que são 11 cursos, então tem um curso aí que não tem matrícula. A maior MGP é 9,82, a gente já viu isso separado. A menor é 0. E a média geral ponderada de todos os alunos é 6,09. Como deu o trunc, ele vai e traz somente com 2 casas decimais. Ok? Pronto, agora a gente pode entrar nos assuntos importantes para relatórios, que é o Group By. No Group By, a gente trabalha o seguinte, a cláusula Group By é usada para associar uma função de agregação. Então, toda vez que você tiver função de agregação, count, max, min, e você vai fazer isso aí com a outra tabela, você usa o Group By, tá? Você sempre vai precisar usar o Group By, senão não vai funcionar. Vai dar um erro aí de sintaxe. Então, é usado para associar uma função de agregação a grupos de linhas. Então, eu quero saber lá um relatório de datas de nascimento. Aí pega todas as datas de nascimento, conta os anos de nascimento e agrupa por idade, tá? É usado junto com as funções de agregações SQL, como sum, count, max, min e avg, para fornecer meios de agrupar o resultado por referência a determinada coluna. A cláusula group by permite que os dados consultados sejam agrupados segundo um determinado critério. Então, a gente dá o critério e aí a gente vai ver que a gente pode dar esse critério utilizando o having, tá? E o não é, como eu falei lá na primeira aula, não existe um having sem um group by, mas o group by existe sem um having, ok? E vou deixar isso para vocês lerem e eu vou aqui direto para o exemplo. Tá? Recuperar para cada curso a quantidade de alunos, a menor MGP, a maior MGP e média geral das MGPs. Tá? Ok. Agrupando, vou precisar agrupar tudo isso. Aqui como está o código, ó. Select, código curso, apelidei o código do curso, nome do curso. Então, Ctrl C aqui. From alunos join curso e usem o código do curso, porque, lembre, fica muito mais fácil a sintaxe. Join alunos, usem qual coluna? Código do curso para fazer o relacionamento entre alunos e curso. Agrupe como? Agrupe por código do curso e nome do curso. Então, para cada código do curso e para cada nome, para cada curso, de forma geral, ele vai te dar essas funções aqui de agregação para cada curso. Olha que massa! E vai ordenar por curso. Vamos lá testar isso aqui no banco de dados, né? No banco, testando, vamos colocar aqui. Vamos descer aqui, vamos lá testar. E tá lá, ó, arquitetura e urbanismo, total de alunos que estão vinculados a esse curso, 74, menor MGP 0, maior MGP 9,82, média geral ponderada deste curso, olha que massa, 5,14. Então veja que quando eu associo o group by, se eu tirar sem o group by, ele não vai associar corretamente, tá? Então, eu boto o group by e digo, agrupe para cada curso me dê
esse select. Então, ele vai te dar um select específico de contagem para cada curso. Então, isso é muito massa. E aí você consegue montar relatórios maravilhosos. E aí a gente tem que perceber aqui que o único curso que tem MGP diferente de zero é o curso de sistema para internet aqui, que é 4.85. Beleza? Então vamos lá ver aqui como é que tá. Voltar aqui para o nosso material. E aí temos o seguinte, o resultado, né? Aqui agrupado. E tem umas considerações que a gente precisa fazer. A cláusula agrupada pode ser combinada com a cláusula where, sendo que os dados são agrupados depois de filtrado. Ou seja, eu quero filtrar todo um select, boto no where, e depois eu quero agrupar, agrupo, e se eu tiver alguma cláusula de agrupamento, eu uso o have, que a gente vai ver já já. Que é exatamente isso, a cláusula have. Funciona de modo similar à cláusula where, sendo que o filtro é aplicado aos grupos formados. Então, eu estou lá agrupando por curso aquelas questões lá, MGP e tal. Aí eu uso o have para filtrar esse agrupamento, tá? Some os itens de grupo e funções de agregação podem ser utilizados. Somente itens de grupo e funções de agregação podem ser utilizados nas expressões condicionais do have, tá? Então, se você vai usar o have, tem que ser alguma função de agregação. Ah, eu quero saber só linhas, só os agrupamentos que tenham mais de 100 professores, 100 alunos. Então, eu uso have. Have conte a quantidade de alunos maior que 100. Um exemplo disso é o seguinte: selecione o código do curso, o total de alunos, maior MGP e média geral dos alunos naqueles cursos que possuem a menor média geral superior a 3, tá? Select código do curso, fonte, total de alunos, max MGP, maior MGP. Trunc, de novo, né, na nossa AVG, a média geral ponderada. Pronto, alunos. Como é que ele vai agrupar? Ele vai agrupar por código do curso. Having, veja aqui agora que eu estou utilizando o having, tá? Eu vou usar o having porque eu vou aplicar o having referente ao meu grupo. Então, eu tenho uma função de agregação min, que é MGP. Então, a menor MGP é 0. Só que eu só quero todos os cursos com menor MGP maior que 3. Então, eu preciso aplicar essa função de agregação lá no having para eu verificar. Porque o meu select só vai trazer funções de agregação em conjunto com o meu curso. Então, por isso que eu tenho que aplicar diretamente nessa coluna de agregação. O resultado é exatamente esse que está aqui, mas eu vou pegar o código, dar um Ctrl C, e vamos lá para o banco de dados. Tá? Tá no banco de dados e vamos colocar isso aqui e vamos testar. E foi o único curso, lembra, né? Que só tem um curso que tem MGP maior que 3, ok? E já foi. Vamos aqui voltar para finalizar, tá? Então, com isso a gente terminou tudo sobre as cláusulas, tudo sobre o select, tá? O próximo assunto que a gente vai ver é subselect, e aí sim, é um select entre outro, mas para a gente fazer o subselect, a gente precisa entender como funciona o select padrão. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, comenta aí, diz, não gostei por isso, não entendi, tá? Faz um outro vídeo explicando melhor e dá o feedback, curte aí, compartilha, quem quer aprender banco de dados, compartilha com quem quer aprender. Valeu! Esse curso aqui está completaço, com a base de dados real. Isso facilita muito a entender a questão da sintaxe do SQL. Beleza? Qualquer dúvida, manda para mim lá no direct do Computação para Todos. Valeu! Fui! Tamo junto!